Nesse momento, a proposta é a ouvidoria apresentar um pouco os resultados dos trabalhos. E aí, pagando uma dívida já de alguns anos, de dar publicidade a relatórios de direitos humanos, de relatórios de atividades da ouvidoria. Então, estou projetando aqui para todo mundo ver um link que é público, e o que vai acontecer é que depois do evento de hoje ele vai para o site da secretaria para todo mundo acessar, de um painel, que é a primeira versão, e que dá a possibilidade de se visualizar informações vindas dos atendimentos da ouvidoria, desde 2020 para cá. Por que desde 2020 para cá? Porque em 2020 foi quando a gente implantou o instrumental atual que a gente usa para registrar atendimentos, que é o Formulário Unificado da Secretaria de Direitos Humanos, que foi um trabalho desde 2019. A equipe de planejamento que estava aqui trabalhou muito por isso, fazendo todas as temáticas da secretaria conversarem para tentar construir um instrumental comum. Então, esse é o primeiro limite, né? A gente vai de 2020 a 2022, não tem a base de dados ainda de dezembro, porque dezembro não acabou, mas depois a gente só atualiza a base e isso vai ser disponibilizado para vocês. Esse instrumental não foi a primeira tentativa de fazer mudanças no registro dos atendimentos. A gente teve em 2019 um teste do sistema SIG-RC como registro dos atendimentos presenciais da ouvidoria, mas esse teste acabou sendo suspenso porque o sistema ele era muito instável e ele não conseguia lidar com a carga de informações que a gente precisava dele por atendimento. Antes de começar a mostrar o painel, acho que alguns comentários que, sim, ele é um trabalho em construção ainda. Imagina, Alderão. Tem coisas que precisam melhorar. Tem perguntas que a gente acha que ele tem que ser capaz de responder, que ele ainda não está respondendo. E, nesse sentido, quais são os limites quais são os desafios que a gente tem, né, com isso? Hoje a gente lida com duas grandes bases de dados. Uma é a base de dados do painel de direitos humanos, que são aqueles formulários de atendimento unificados, que são utilizadas para o atendimento presencial, o atendimento por carta, o atendimento por e-mail e por telefone. A outra base de dados, ela vem para a gente do sistema SIG-RC, que é utilizado na central SP156 e no portal SP156. A gente recebe esses protocolos no sistema, responde e depois ele dá um relatório do que foi feito. Essas duas bases de dados não são compatíveis, elas têm colunas diferentes, chaves de identificação diferentes. Então, eu vou apresentar as duas aqui lado a lado, mas a gente sabe que o ideal seria se a gente conseguisse unificar para dar uma visão mais global. Qual outro desafio que a gente tem? A ouvidoria trabalha todos os grupos temáticos da secretaria. E uma pessoa, ela não pertence só a um grupo temático. Ela pode pertencer a mais de um ou a todos. E fica, às vezes, difícil apresentar todos esses cruzamentos. Se a gente pegar, então, os nossos, 8 grupos temáticos que estão representados em coordenações, e fosse fazer uma linha para cada combinação dentre eles, a gente teria que estar apresentando tabelas com centenas de linhas. Então, a gente acabou optando por montar um painel que permite que se cruzem esses quesitos. Então, se a gente quiser saber quantas pessoas em situação de rua idosas foram atendidas na ouvidoria, a gente consegue cruzando idoso e pessoa em situação de rua. Um outro desafio que a gente está tentando mitigar, e a gente ainda vai trabalhar mais nele, é como dar a informação do resultado do atendimento. Então, a gente tem esses dois grandes registros de atendimento, mas eles não incorporam a resposta do órgão demandado. E aí vai ter um trecho aqui da apresentação que eu vou mostrar para vocês os primeiros exercícios que a gente faz de visualização com base nos nossos controles processuais. E sim, precisaremos melhorar.
Acho que, comentando, talvez o último grande desafio que a gente tem nas bases é que a gente tem alguns campos abertos. E campos abertos, quando a gente foi trabalhar, a gente aprendeu duas coisas. Tem erro de preenchimento, então, seja escrever a mesma coisa de formas diferentes, seja não escrever, seja, às vezes, escrever uma informação sigilosa que tem que ser preservada num campo que, em tese, não é daquela informação. Então, a gente tem muita dificuldade na hora de, tipo, vamos publicizar esse campo ou não. Então, é isso. Então, resumindo o que é esse painel, ele é um relatório dos nossos atendimentos de 2020 a 2022 em toda a rede da Ouvidoria de Direitos Humanos. Então, a gente está falando da Ouvidoria Central, que hoje está na Rua Dr. Falcão Filho, e dos núcleos de direitos humanos, inclusive dos protocolos recebidos pelo Central SP156 e pelo portal SP156. E com isso eu vou apresentar para vocês agora, né? Começa, como boa parte dos documentos públicos, a gente faz uma parte de texto, apresenta um pouco da ouvidoria, um pouco dos nossos canais de atendimento, se alguém quiser procurar. E aí um comentário, né? A ouvidoria trabalha com cartas, com e-mails, com atendimento presencial, com atendimento por telefone e com atendimento por portal, por formulário online. Uma coisa que a gente aprende trabalhando todos esses canais é que o canal ele acaba afetando o tipo de atendimento que a gente recebe. Então, presencialmente, e aí a equipe está aqui, eles não vão me deixar mentir de maneira nenhuma, a gente tende a receber muito mais pessoas que vêm procurar atendimento para si, e elas trazem um problema e demandam uma solução. Pelo portal SP156 e pela central SP156, na maior parte dos casos, a gente vai lidar com denúncias feitas por terceiros, que são denúncias mesmo de violações de direitos humanos. E aí, na maior parte dos casos, entre terceiros, não necessariamente envolvendo um agente público. E por e-mail vai seguir mais ou menos essa linha. Vão ser pessoas que vão trazer questões não envolvendo agentes. E muitas vezes anônimas. Já quando a gente vai para cartas, cartas salvo a raríssima exceção, a gente está lidando com situação carcerária. São pessoas em situação de cumprimento de pena que enviam cartas para os direitos humanos. E aí, um direitos humanos mitológico, a gente de vez em quando recebe até petição de habeas corpus escrita, e aí a gente só leva para protocolar, porque a pessoa pode protocolar em nome próprio. Então é isso. Começo apresentando para vocês os dados dos atendimentos realizados nos modais presencial, cartas, telefone e e-mail, que são os feitos lá na Ouvidoria de Direitos Humanos pelos núcleos de direitos humanos. Então aqui eu organizei por trimestres para ficar mais fácil visualizar. A gente vê que em 2020 teve o fechamento das unidades descomplicas, a suspensão dos atendimentos presenciais. Então a gente sofre ali no segundo trimestre de 2020, no segundo trimestre de 2020, no terceiro trimestre também. E a gente começa a esboçar uma recuperação e hoje a gente está com níveis altos de atendimento, até com a expansão da rede. Então, chegando ali nos mês 6, 7, 8 e 9, mês 7, 8 e 9, a quase 1.000 atendimentos nos núcleos. E aí a gente, nesse trimestre, ainda está abrindo mais 2 núcleos. Cada atendimento é uma pessoa ou cada atendimento é um caso? É um caso. É uma visita de uma pessoa ou mais pessoas. Às vezes um grupo um grupo chega e é atendido junto. São 5 pessoas, 5 protocolos, mas é um atendimento. E aqui embaixo a gente tem os recortes temáticos, né? Desculpa, estou apanhando. Os recortes temáticos, né? E então a proporção de identidade de gênero, a maior parte dos atendidos tende a ser mulheres cisgênero.
a proporção de pessoas em situação de rua. Então, pessoas em situação de rua acolhidas aqui, 5% do total. Pessoas não em situação de rua, mas não acolhidas, 7% do total. A identificação racial e étnica. E aí a vantagem da gente apresentar em painel, que é poder cruzar a situação. Então, pessoas pretas em situação de rua acolhidas. Ops, faltou um control aqui. E ele rebate aqui para a gente ver no painel quantas pessoas foram atendidas. Na próxima página, então, a gente continua falando dos atendimentos presenciais, mas aí eu vou olhar para qual a demanda desse atendimento. Então, a maior parte delas foi classificadas como orientações diversas, que são no momento que a pessoa procura a ouvidoria com uma demanda de serviço público, mas ela ainda não tentou solicitar esse serviço público no órgão que dá esse serviço. Então, ela recebe uma orientação, às vezes, ali no primeiro atendimento, para ir buscar esse serviço público. Depois a gente vai ter essas demandas de acessos a serviços públicos, que são quando já teve uma dificuldade de acesso. Pode ser uma questão de que chegou num serviço público, a pessoa na porta falou, não é aqui, porque às vezes não entendeu a demanda dela. Pode ser uma dificuldade mais séria, para você não tem esse serviço. Desculpa, não se trata ainda de uma reclamação. É mais um pedido de uma solicitação de orientação. E, não, no caso, poderia até ser uma reclamação de não conseguir acessar o serviço, assim. Mas a tendência é que esses acessos a serviços públicos não virem processos de reclamação. Eles virem ações de mediação junto àquele órgão. Então, um encaminhamento referenciado, uma ligação para, explicar o caso, um apoio ao processo. Reclamação está aqui, está destacado. Que é quando vai virar um procedimento administrativo. Aqui a gente também consegue ver os encaminhamentos desses atendimentos, né? Então, eles estão por agrupamento, então, encaminhamentos feitos para assistência social, encaminhamentos feitos para órgãos de denúncia. Não sei como tá dando para ler na projeção? Se apagar um pouco das luzes, talvez? Posso tentar aumentar o zoom. Isso, gente, desculpa, eu assumi que estava para ler. Então, outras ouvidorias que a gente aciona quando entende que é da competência deles a reclamação. Na assistência social, CRAS, CRES. Então, existe uma diferença, e acho que vou voltar um pouco para trás para mostrar, que é o território em que o núcleo está tem impacto. Então, se a gente pega, por exemplo, a Ouvidoria de Direitos Humanos, que é o território do centro, a gente tem uma proporção maior de pessoas em situação de rua no atendimento. Então, aqui na ouvidoria, por que não foi? Vamos fazer por aqui. Então, aqui na ouvidoria, a população em situação de rua já cresce daqueles 7% para 27%. Então, o território impacta. Um outro território que tem bastante população de rua, já que a gente está falando desse evento, se eu me recordo bem, é Jabaquara. Até porque o núcleo está muito próximo do centro de acolhida do Jabaquara. E aqui, ó. Já sobe, né, no referencial para quase 20%.
Então, assim, falando de população em situação de rua, a gente vai ter variações de acordo com a região. E a ideia é que essa ferramenta permite fazer essas perguntas e obter respostas. Visualizações específicas a gente pode acrescentar. Até tem um link no final para fazer sugestões e pedidos. É só que é humanamente impossível prever todas as permutações possíveis que podem ser pedidas. Então, voltando para a tela dos encaminhamentos, né? Dos encaminhamentos, a gente consegue talvez ter mais do que naquela tela das demandas, porque tem muita orientação geral, a gente consegue depender do que se tratou aquele atendimento. Então, se a gente olhar o volume de encaminhamentos para a Defensoria Pública do Estado e para a Defensoria Pública da União, que são essas duas aqui, ó, de 592 para a Defensoria Pública do Estado e 110 para a Defensoria Pública da União. Então, são atendimentos em que foi apresentada uma demanda jurídica e aí a conduta foi orientar e promover esse acolhimento, promover esse acesso. E aí, não só fazendo um encaminhamento de vara na Defensoria Pública, em algumas situações de urgência, a equipe faz mesmo o acionamento do setor de agendamento da Defensoria. E às vezes a gente consegue datas para a mesma semana, quando eles entendem que é justificada a urgência que a gente pede. Quando a gente vê, acho, um último comentário sobre essa tela, muitos encaminhamentos para a CRAS, muitos encaminhamentos para a Unidade Básica de Saúde, é que muitas das demandas que chegam, elas são demandas concretas, e às vezes as pessoas desconhecem a rede ou estão com dificuldade de acessar essa rede. Então, normalmente os encaminhamentos para a CRAS advêm de questões de acesso a benefícios socioassistenciais. E ainda antes da pandemia era muito comum um pedido de cesta básica, por exemplo. Mas, então, essa é a tela. Agora, falei que eu ia apresentar também do SIG e apresento o SIG-RC. Então, vou explicar. O SIG-RC ele é o Sistema Integrado de Gestão do Relacionamento com o Cidadão. Ele é a plataforma que, quando você entra no portal 156 ou quando você liga na central 156, o seu atendimento vira um protocolo nessa plataforma. E aí ele vem para a nossa equipe fazer o tratamento dessa demanda. A gente tem quase todos temas de denúncias disponíveis no portal 156 já. E na Central 156, denúncias da temática população em situação de rua, né, sobre violações de direitos humanos da população em situação de rua. Criança e adolescente. Existe um trabalho de atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência. LGBTfobia e racismo já estão no telefone. Aí eles vêm para a gente nesse sistema, que é a segunda grande base de dados de atendimento que a gente tem. Só redefinir os filtros, porque esses números estão baixos. Isso, então... Aqui a gente tem também por trimestre o volume de entrada de protocolos. Está separado por canal para a gente saber aonde foi feito o registro. Então, se foi mais no telefone ou no portal. Mas, olhando a volumetria geral, a gente vê um grande salto ali do meio de 2020 para o final de 2020. O que explica esse salto? Em 2020, por causa da pandemia, dentro de ações da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente, a gente disponibilizou o serviço de denunciar violações de direitos humanos da criança e do adolescente no telefone SP156 e foi feita uma campanha grande de comunicação sobre esse tema. E aí isso vai se refletir num crescimento grande. Então, as demandas de criança e adolescente chegam a quintuplicar num mês da campanha e depois vão baixando, mas elas nunca se tornaram menos que o dobro do que era antes. Vocês recebem a denúncia e fazem o quê? Tem um fluxo escrito em portaria. No caso de uma denúncia de criança e adolescente, a ouvidoria faz a análise preliminar, que é ver se lá tem as informações necessárias para a denúncia seguir. Quais são? Saber quem é essa criança. Não preciso do nome ou RG dela, mas ela tem que ser identificável. Tem que ter informações que permitam os serviços chegarem nessa criança para ver se ela está bem.
tem que ter uma narrativa de violação de direitos humanos. Então, um exemplo de uma que não tem. Eu recebi várias denúncias durante a pandemia que eram as crianças estão brincando na praça. E aí eu indeferia porque não tinha... Elas estão na rua, já não é uma violação de direitos humanos? Se existe o Estatuto da Criança, dá várias garantias para essa criança? Não, se elas estão brincando numa área pública. Criança de rua. Ah, não. Tá. De 2019 para 2022 morreram 12 crianças que a gente ficou sabendo. Uhum. Entendeu? Não é uma violação de direito e a gente vê que tem tantas organizações envolvidas e nada é feito. E quando a gente vai nas reuniões, está lá, eu cuido da criança, essas crianças estão morrendo. E a gente não vê a rede se manifestar. Quando eu estou falando a rede, eu estou falando a Secretaria dos Direitos Humanos. Estou falando junto, vocês juntos, Uhum. entendeu? Sim. Até com os advogados. Eu estou falando uma rede que vai falar, vai discutir o assunto, entendeu? E vai ver aonde vai ser a porta de saída para essa criança não estar nessa situação. Sim. Aonde estão os pais, o que aconteceu, a assistência social está indo lá dando assistência, por que essa criança está em situação de rua? Sendo que quando ela está na rua, ela não tem direito a nada. A gente conheceu criança que queria estudar e não podia estudar, porque estava em situação de rua. Uhum. A gente conheceu criança que queria ir para o CCA, não pôde ir para o CCA, porque estava em situação de rua. Como o ECA fala que é obrigação da sociedade civil, né, responsabilidade da sociedade civil, dos pais e do Estado, a gente foi conversar com a Célia Paz, né, secretária do Estado. Levamos a demanda para ela em 2019 e nada foi feito. Então, eu quero saber quando chega uma denúncia de violação de direito, vou te dar um exemplo grande, Praça da Sé. Sim. Quando chega lá, que lá está o foco dos meninos baforando lança lá, e a criança de tomar um susto, ela vem a óbito, eu queria saber se tem uma articulação, se é da alçada dos direitos humanos, fazer uma articulação com a saúde e outras articulações com outras secretarias. Isso, mas é o que eu estava indo de dizer. Foi construído um fluxo intersecretarial, em portaria intersecretarial, para lidar com denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. A ouvidoria ela é um grande balcão, não é o único balcão, mas é o grande balcão porque está recebendo o portal e a central SP156. Ela faz essa análise preliminar. Se tem essas informações, a gente encaminha para a rede como identificado o território daquela denúncia lá, a gente identifica o Conselho Tutelar, a Supervisão Regional de Saúde e o CREAS responsáveis e aciona os 3. E ele manda a devolutiva para você? O que foi feito? Vocês recebem a devolutiva? Em alguns casos sim, em outros não. Normalmente enseja uma visita da equipe de assistência social, em outros casos o NPV consegue atuar. Mas aqui, acho que só para destacar, quando aqui a gente está falando de crianças e adolescentes, eu estou falando de denúncias sobre todas as crianças, não só a situação de rua. Então é isso. Voltando um pouco para a ideia dessa lâmina, ela apresenta então o volume da entrada dos protocolos, por onde eles chegaram. Aqui embaixo, nesse cantinho da esquerda, a gente tem o assunto do serviço, então população em situação de rua, criança e adolescente, mulher, pessoa idosa, LGBTI como os nossos principais acionamentos. E aqui embaixo a gente consegue ver a situação do protocolo na fila da ouvidoria. Então, os protocolos indeferidos foram aqueles que foram julgados como faltam informações e não houve complementação. A gente vai ver que boa parte dessa falta de complementação se dá porque tem muita coisa anônima. E aí a pessoa não volta, a gente coloca no sistema, por favor, eu preciso dessas informações e ela não volta. E aí o que acontece quando ela não volta? Eu não tenho informações suficientes para atuar. Os finalizados indicam que o protocolo foi avaliado, foi complementado ou não, mas tinham as informações e foi encaminhado para a rede. Esse quadradinho aqui é a demanda atribuída, que é o que ainda está aberto nos pontos dos técnicos. Pode estar esperando uma complementação, pode estar esperando uma resposta.
Nessa próxima lâmina, a gente separa por tema, né? Então, quantos de população em situação de rua foram indeferidos, finalizados, demanda, só para facilitar essa visualização, que a gente entendeu que era uma visualização importante e interessante. Então, dos serviços mais pedidos. É isso. A gente conseguiu colocar, acho que tendo apresentado essas visões gerais, a gente conseguiu apresentar alguns recortes temáticos aqui. Então, a gente começa com o recorte temático de população idosa. Então, os atendimentos de pessoas idosas nos núcleos de direitos humanos, as demandas, os principais encaminhamentos. Também o recorte por território. E aí, no caso do SIG-RC, a gente conseguiu estratificar os serviços que tem. Então, a maior parte das denúncias que a gente recebe são de violência e maus tratos da pessoa idosa. Aí aparece um pouco menos de negligência e abandono, e com uma certa raridade, abuso financeiro e econômico da pessoa idosa. Tem algum órgão fiscalizador que vai lá fiscalizar? Eu faço uma denúncia anônima de um certo espaço que eu estou utilizando. Tem algum órgão que vai lá fiscalizar ou não existe? Tirando Comas. Eu tô falando dele, não, o Comas não tem essa atribuição, assim. Na política municipal, o Grande Conselho é um órgão que recebe denúncias, e em alguns casos ele tem algum poder de fiscalização, por exemplo, entidades que acolhem idosos e LPIs têm que estar registradas lá. Então ele pode verificar a situação, pode caçar o registro daquela entidade. Anonimato. Então tem um órgão que vai lá fiscalizar. Tem. Eu estou te falando, o Grande Conselho Idoso atua em alguns casos. Outros casos, a gente atua via CREAS e via Núcleo de Prevenção à Violência na Saúde. Mas o CREAS não fiscaliza. Não fiscaliza, mas ele verifica a situação. Ele vê se o idoso tem indícios de estar sob violência e aciona, se for necessário, até mesmo a polícia, o Ministério Público. Tudo isso. O CREAS então pode fazer isso? Pode. Pelo NPJ, normalmente. Então, isso. Aí a gente faz também uma análise territorial que permite olhar as prefeituras administrativas, né? Então, a maior parte dos nossos protocolos de idosos vem da Moca. Mas aí, se você vai ver, tem muitos indeferidos. Quando a gente separa esse recorte, tem 86% de indeferimento lá nesses protocolos. Por quê? E aí é uma coisa que é difícil colocar no painel sem abrir demais, né? Porque é uma demanda duplicada. É uma pessoa que fez várias vezes a mesma denúncia, que foi apurada uma vez. Aí na primeira ela é finalizada, nas outras ela é indeferida por duplicidade. Mas mesmo ela continua sofrendo aquela violência? Não tem a violência. Foi verificada e não se constatou. Não tem. Isso. O outro recorte... Oi. Seria interessante, né, ter uma, não sei por quanto o registro permite isso já, ou se precisaria ter um desdobramento, mas interessante fazer essa diferenciação das várias razões pelas quais teve indeferimento, né? Sim. Foi indeferido porque foi verificado e não configurava violência. Foi indeferido por falta de informações. Foi indeferido porque era a mesma denúncia repetida muitas vezes. A base de dados do SIG-RC, a extração do relatório de solicitações, ele não permite isso, infelizmente. Seria possível, não sei, talvez dentro do... Se eles tabulassem para a gente qual a resposta padrão utilizada, porque você pode ter, tem a resposta padrão de indeferimento duplicidade, resposta padrão de indeferimento porque não há uma denúncia ou faltam informações. Talvez seria possível. A gente pode, às vezes, fazer como encaminhamento de se é possível esse melhoramento no sistema da SMIT. Aí apresentamos aqui também um recorte do tema pessoa em situação de rua. Então aí a gente consegue ver, por exemplo, onde a população em situação de rua está sendo mais atendida, em quais núcleos, quais as principais demandas.
os principais encaminhamentos. Então, a gente já viu uma mudança, por exemplo, para a população em situação de rua, muito menos encaminhamento de CRAS do que o geral da ouvidoria, e muito mais CRES, Centropop. Também aparece bem menos Defensoria Pública do Estado de São Paulo do que no geral. E aí a gente vai para a população em situação de rua vindas do SIG-RC, né? Então, o volume de denúncias entra, segue o padrão. A maior parte das denúncias está no serviço Denunciar a Violação de Direitos Humanos da População em Situação de Rua, que é um serviço que foi criado esse ano, na verdade, incorporando antes 2 cartas de serviço que existiam, que era denunciar a discriminação contra a pessoa em situação de rua e denunciar a violência contra a pessoa em situação de rua. A ideia é que o cidadão não precise ficar fazendo a diferenciação. Eu sofri esse ou esse. Então, assim, eu sofri uma violação de direitos humanos. Diferenciar a violência, de acordo com o critério técnico, tem que ser um problema dos técnicos. E então foi feita essa mudança na carta. A gente também criou, nesse ano, um formulário para receber as denúncias de zeladoria urbana. Então, ele está funcionando desde a metade desse ano. Esse volume maior aqui são testes. E aqui... Como assim, Teste o formulário entra no sistema, a gente gera protocolos para ver se está chegando o protocolo. E você pode dar um exemplo do que é acionado por pessoas da revelia da população em situação de rua? São protocolos, eu estava sendo educado, são protocolos como, tem pessoas morando na praça, vocês têm que tirar eles daqui. É muito comum, uma terminologia bastante comum invasão de área pública, as pessoas estão montando barracas na calçada. E nesse caso, a gente promove um indeferimento com a orientação que se a pessoa entende que as pessoas estão expostas e precisam ser abordadas, que ela acione o SES. Então, a proporção de anônimos nesse tipo de acionamento, a situação desses protocolos, então, a demanda atribuída entrega os que estão abertos com a gente. Como a gente conseguiu compatibilizar os formulários, a gente consegue dar algumas questões, algumas visualizações de coisas que são do formulário que a pessoa preenche ao responder. Então, esse formulário ainda está sendo discutido com a Smith, uma nova versão, mas hoje ele faz 2 grandes perguntas. Se a pessoa está manifestando como a própria pessoa em situação de rua ou como um terceiro, ou se a violação foi cometida por um agente público. Então, a gente já consegue ver isso aqui. A gente fez também um esforço de, através de mesmo processamento, pesquisa de palavras-chave, entender se naquela denúncia a gente está falando de uma abordagem de rua, se a gente está falando de um serviço de acolhimento, se a gente está falando de problemas com a GCM, se a gente está falando de episódios de violência entre a população em situação de rua. Que é esse canto aqui que a gente está vendo. Precisa ser melhorado, porque a gente ainda tem muitos outros, mas a equipe ainda está trabalhando em tentar identificar as palavras para fazer essa categoria, melhorar. Zeladoria não aparece? Zeladoria, eu tenho um recorte aqui, aqui é pouquinho, que entrou por esse sistema. A zeladoria, a maior parte delas entra pelo subcomitê. Então, ele não passa no SIG-RC. Aí a gente está falando só das denúncias que passam pelo SIG-RC, né? Sim. Nas que entram em atendimento presencial, por exemplo, a gente tem uma categoria específica para entender qual o volume de denúncias de violência urbana? Tem mais ou menos. A gente não tem no formulário de população, no formulário geral, não tem uma categoria específica, mas a gente tem a possibilidade de verificar pelos procedimentos administrativos. Então, a gente criou na prefeitura hoje tem um tipo de processo SEI, que é uma denúncia de violação de direitos humanos da POP-RU em ação de zeladoria.
Então, se um dia algum bibliotecário quiser fazer uma pergunta e levantar todos esses processos, ele vai ver todos os processos que estão identificados com esse protocolo. E a gente passou a controlar na ouvidoria esses ofícios dessa temática. Então, foi uma coisa que a gente fez no final do ano passado, de fazer esse controle temático, mas aí a gente já tem um controle maior, né? Você tem 9 processos ativos de 2022. E aí eu vou me encaminhando aqui, tendo falado das questões dos recortes específicos, vou me encaminhando para a apresentação dessa parte que tem a ver com procedimentos e respostas. Então, aqui a gente está olhando basicamente para a tabela dos processos da ouvidoria. Então, quem são esses processos, sobre o que eles tratam. É mais difícil apresentar para vocês para onde eles foram, porque tem mais de 500 respostas diferentes na tabela, e aí eu ainda não tive a luz de ter uma visualização que tornasse isso mais fácil. O que a gente fez foi tentar destacar alguns órgãos que são muito acionados. Isso aqui é uma nuvem de palavras para a gente ver para onde vão os serviços, para onde vão os ofícios. Destaca-se o NASCE. O NASCE é o núcleo de ações de ouvidoria e controle interno da SMADS. E aí ele aparece. Hoje ele centraliza todos os processos da SMADS. No passado a gente já mandou para GESUAS, mandava para SAS, tem umas SAS pedidas aqui. O que quer dizer mesmo, NASCE? Núcleo de Ações de Ouvidoria e Controle Interno. É um departamento da assessoria técnica da Secretaria da Assistência que recebe os processos de ouvidoria, embora ele não faça atendimento ao público de ouvidoria. E aí aqui a gente coloca a situação, se esse processo está finalizado, quer dizer, veio uma resposta, ou se ele está em andamento, ele ainda está em aberto. E a temática dos encaminhamentos, né? Tipo, o que foi enviado para lá. E aí a gente está destacando a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Direitos Humanos, nesse momento. Por exemplo, na SMADS aí, o que tem aberto e o que tem fechado? Se você quiser o em aberto, vamos lá. Em aberto tem 116 de pop rua, 77 de criança e adolescente, 20 de pessoa idosa, 9 de mulheres, 4 de reclamações. Oi? O que quer dizer o não tem? Sem informação. Como assim? Está em aberto. Foi para SMAD? Não, é sem informação na nossa tabela. Ou às vezes alguém apagou sem querer, falhou o preenchimento. Porque a gente foi criar essa metodologia de associar temas aos processos em 2020. Então você vai ver que o SI é bem menor nos outros anos, porque aí é só erro de digitação mesmo. Mas aqui em 2020 ele era maior. E o que a gente chama de finalizado? Quem decide que ele foi finalizado? O técnico da ouvidoria. Então, a hora que recebe uma resposta e o processo não é devolvido para pedir complemento da resposta do órgão demandado. Então, a gente recebeu a resposta do órgão demandado e disponibilizou essa resposta para o cidadão. Aí o processo é finalizado. Quer dizer, a gente faz uma análise de mérito, se a resposta foi satisfatória ou não. A gente faz se a resposta é conclusiva. O que quer dizer? Então, se é uma denúncia, a resposta é conclusiva quando ela se manifesta sobre a apuração ou não daquela situação. Se é uma reclamação ou uma sugestão, a resposta vai ser conclusiva se ele acata a sugestão ou justifica por que não vai fazer. E a mesma coisa para a reclamação. Ou atende a reclamação ou justifica a impossibilidade de fazê-lo. Elogios são raros, a gente tem alguns. Veio a informação de que a chefia e o servidor elogiados foram cientificados, assim. E, assim, isso é claro um modelo propedêutico educativo, né? Processos mais complexos, eles vão ensejar, por exemplo, se houve de fato uma apuração.
E aí muitos ficam em abertos porque eles são devolvidos para pedir novas informações, para pedir novos... Então, a gente avaliou que a resposta era inconclusiva. Sim. Oi? É sobre um gráfico anterior que são denúncias de violências cometidas por agentes públicos. E eu fiquei impressionada com, parece grande, uma porcentagem grande de não cometidas por agentes públicos. Quais seriam os exemplos dessas violações de direitos humanos cometidas por particulares? Tá, aqui a gente está falando só de população em situação de rua. Não, estou tentando puxar da memória algum protocolo e generalizar ele aqui. Qual que seria o exemplo dessa violação? Comércio, talvez, né? Isso, Particulares, e aí, segurança, comércio, mas aí no caso, esse encaminhamento, quando é de particulares, a gente vai ter uma relação bastante específica que é relacionada à lei, ou a crimes, ou a qualquer outra coisa. Eu só Sim. queria tentar ver qual seria um exemplo e que encaminhamento foi dado nesse caso, porque aí Deixa eu ver se aqui o filtro me ajuda, porque de memória... esse caso é menos comum, né? Então, se a gente olhar lá, ele apareceu mais lá atrás do que na frente. mas não é que ele seja menos comum, né? Ele é menos denunciado. Desculpa, é menos denunciado. Geralmente, Você teve a linguagem perfeita. Esses caras que tá aí vestido de vigilante, né? Que fica batendo nos caras na madrugada, os caras do outro lado do viaduto. Uhum. O cara é vigilante particular, mas do comércio. Só que ele bate no cara que dorme na frente do comércio do outro lado do viaduto. Então, assim, tem denúncias. Só que as pessoas, o que acontece? Quando a gente leva uma denúncia desse tipo de violação e o comerciante fala, mas eu não quero o cara aqui na frente do meu comércio. Mas ele não está dormindo na calçada do comércio dele. Ele está dormindo do outro lado, só que ele incomoda e ali ele sofre a violência ali. Muitas vezes o cara não denuncia porque é esse argumento que o proprietário traz. Então, aqui, se a gente vê o volume que entra, é relativamente pequeno. É 1 por trimestre, no máximo 5 num trimestre. Mas existe. Existe, não. E não estou questionando. E vamos falar, eu estou falando do que chegou para mim. Chegou tudo o que acontece nessa cidade para mim? Não. Eu sei, por exemplo, que o Disque 100 trata 2.000 denúncias nessa cidade por mês, mais ou menos. Eu trato 200 nos meus meses de maior volume. Então, assim, a gente tem ciente de que a gente não esgota. Eu estou só apresentando o que chegou. Acho que um outro caso que acontece também é conflito, por exemplo, em acesso à loja, discriminação no acesso. Tipo, eu tentei fazer uma compra e não consegui. O encaminhamento acaba variando muito especificamente no caso. No caso de violência praticada, por exemplo, por força de segurança privada, a nossa tendência não é nem encaminhar para a delegacia, é para encaminhar para o Ministério Público. Sim. Até porque a gente entende que muitas seguranças privadas têm ligações com polícias e aí é mais estratégico sensibilizar o Ministério Público. A maioria, né? Eles batem continência e tudo, não faz uma coisa dessa. Segurança bater continência com a polícia. Gente, mas assim, meio que terminando, aqui no final, alguns comentários, primeira versão. Aqui montamos um formulário para sugestões, questionamentos, críticas, pedidos de lâminas específicas. O nosso plano é continuar trabalhando nisso, até porque tem que incluir a base de dados desse mês e melhorar alguns pontos. Então, a gente tem um prazo autoimposto de final de janeiro para publicar a nova versão. E eu perdi onde estava a minha apresentação. Tem que voltar para trás. Em termos quantitativos, quantos atendimentos foram feitos pela auditoria de 2020 a 2022? Consta nesse relatório? Consta. 6.440. Isso é linhas na tabela, né? Aí tem que ir lá. E se o atendimento foi, quais são as opções ali da resposta?
Se é presencial, por telefone, por e-mail. Qual equipamento? Então, para falar quais foram finalizados, eu tenho que fazer a conta ao contrário. Muitos atendimentos se esgotam no atendimento. Eu posso falar quantos estão em abertos de todos esses, né? Isso. Então, em abertos a gente vai ter... não pus, ó. Obrigado pela pergunta. Oi? Não, aqui nessa tela faltou pôr uma lâmina de se está aberto ou finalizado. No relatório final da auditoria, seria possível ter algumas conclusões mais objetivas, assim, sem... os técnicos da auditoria fazem aí a busca e estabelecer um texto que ficasse mais transparente para um leigo, né? Porque estou vendo aí que não saber mexer. Não, sim. Aí tem algumas coisas que a gente foi colocando. A sugestão seria tentar ir trabalhando isso no relatório, trazer um pouco desses elementos. E claro, isso aí para uma consulta é fantástico. Né? Não, esse não é... Sim, acho que assim, eu falo que isso é a guisa de relatório porque é para publicar os dados, mas ele não é um relatório, não é um texto corrido e tudo mais. Não, e para permitir, tipo, a gente recebe muito pedido de quantas denúncias desse tema você recebeu? Com isso, a gente facilita essa consulta, uma ação de transparência ativa. Mas acho que era isso, gente. Desculpe, em termos de denúncias pelo portal do 56, telefone, quantas denúncias foram recebidas? Quais são as principais denúncias? Quando a gente fala telefone, ligou para a ouvidoria, ligou para o 56? Telefone que tem prontuário, a pessoa ligou na ouvidoria. Quando ela liga no 156, ela vem para o SIG-RC. São as lógicas diferentes. A ouvidoria trabalha com prontuários, os presenciais. Quem liga no 156 recebe um protocolo. É essa a dificuldade de lidar com as duas bases, por isso que eu tenho que apresentar elas separadas. Até porque muitas vezes nem vai. Se a secretária permitir, eu posso adiantar que a gente está trabalhando para ter um sistema para unificar essas bases. Muitas vezes nem vai. Você liga para Então, assim, os nossos desafios, assim, de tentar melhorar o nosso campo de visão, o que a gente tem trabalhado é uma discussão de parceria com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para receber os Disque-100. E, no sentido de melhorar a nossa situação de governança de dados, a Brígida estava aqui mais cedo, ela é de uma equipe que disponibilizou um sistema que a Secretaria está trabalhando para implantar. E a nossa expectativa é que esse seja o último painel que a gente tenha que fazer desses e o resto seja com um sistema melhor, mais fácil e que... mais avançada, né? Não só a tecnologia, mas a metodologia desde o atendimento. O modo como eles construíram, a gente está aproveitando um sistema desenvolvido em Minas Gerais. E o método desde o atendimento a cada pessoa, sabe? Coisas do tipo, algumas coisas que me chamaram muita atenção. Tipo, as primeiras informações que você pede para a pessoa não são seu nome, quantos anos você tem, como você se identifica. Não estou dizendo que é assim que a gente faz na ouvidoria, mas assim, como padrão, entendeu? Não dependendo da sensibilidade das pessoas, não dependendo da gente ter a sorte de ter uma equipe incrível, mas como método mesmo. Primeiro é você perguntar para a pessoa o que é que te traz aqui, sabe? É o primeiro campo que você preenche no formulário. Então, eu fiquei, assim, realmente feliz com essa troca, né, de sistema. A gente está trabalhando tudo que tiver que fazer, contratual,
para incorporar o sistema e a metodologia, sabendo também que, e isso também ficou claro nas reuniões, eles também gostam de algumas coisas do jeito como a gente faz. Também querem incorporar, né? E que mais que eu ia dizer? Para vocês acompanharem a programação do Festival Direitos Humanos, coisas incríveis ainda acontecendo, tipo amanhã às 7h30 na Biblioteca Mário de Andrade, a reconstituição, ou não é reconstituição, é a repetição atualizada de um show do Jardim Macalé, acontecido, porque você me apontou? A Rose vai estar lendo. Então, eu vou embora, mas a Renata é a melhor pessoa para explicar como é que vai ser isso. Enfim, tem uma série de outras atividades. Amanhã e depois tem a feirinha de imigrantes no Largo do Arouche. Legal pra caramba enquanto feirinha, pra gente ir lá comer, comprar umas coisas. Mas também com atendimento aos próprios imigrantes, sempre. Vocês viram aí o quanto aparece, né? A busca por serviços de regularização. A gente tem o Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante, que é incrível. Então, é um passeio, é festival, mas é muito mais do que isso também, né? É integração, contato, vai ter apresentações artísticas. Então, até o fim da semana, ainda tem uma porção de atividades aí no festival. E, se possível, Renatinha, se você puder depois, né, quando for encerrar, vir aqui e contar o que vai acontecer. E eu tenho certeza que eu posso dizer isso, assim, a Secretaria de Direitos Humanos é bem disponível, acessível, de portas abertas. A ouvidoria é só a porta oficial institucional para ouvir. Mas, no mínimo, ouvir é uma característica bem importante da Secretaria, que começa na nossa recepção, Alderon. Impressionante como a recepção da Secretaria podia ser uma referência para outros serviços, sabe? Eu vejo as meninas saírem de trás do balcão para ir até a calçada, para orientar alguém, dizer, então, você vai por ali, vira esquerda ali, pega ali, tal horário, sabe? Um acolhimento, sabe? Que não é aqui te dá um papelzinho com qualquer coisa escrita, ou nem isso. Então, tenho muito, muito orgulho dessa turma toda aqui e estamos à disposição, não só no formulário para preencher ali sugestões, críticas, tal, mas realmente ouvimos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Até a próxima. Secretária, no grupo do comitê fizeram um convite para a senhora estar na próxima reunião do... Isso que eu ia falar para ela. Então, vai lá. Amarra ela. A próxima reunião, semana que vem, quarta-feira, eu gostaria muito, todos nós do comitê, que estivesse presente, já que é a última reunião desse ano. Inclusive, eu vou fazer também um convite para o Carlos Bezerra estar presente também, que ele tem que estar escutando. Ainda mais que a gente vai discutir sobre o reencontro, né? Legal. Era isso que eu ia correr atrás de você. Desculpa, Roseli. É isso, então? Não faça convite, exija. Era isso, assim, acho que obrigado pela paciência, é tedioso eu ficar aqui apresentando, ainda mais depois da Esther e da Brígida, mas era isso, assim, obrigado. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, a gente foi fazendo uma dinâmica de perguntas durante a apresentação, faltou alguma? Só aquela atividade Ele tá lá, ele só não tá de fácil visualização, eu preciso mexer nisso para ficar mais fácil. Você aqui. Eu acho só aquela questão, sim, também, que a gente dialogou um pouquinho aqui no intervalo, Uhum. na pena que a secretária saiu, da gente saber do ranking, né, talvez ir construindo para chegar nesse ponto, para constranger os órgãos que estão violando os direitos. Né, porque a gente precisa saber, a SMADES é o grande violador dos direitos, em termos da população em situação de rua, né? Em termos do idoso, o que é? Quem é que está violando os direitos? Até para se ter um olhar, né, mais específico para esse órgão, né? Porque acho que uma das características da ouvidoria é contribuir com o órgão para ele melhorar, né? Sim.
E aí tem que ser apresentado para ele os problemas que ele tem, né? E um dos instrumentais é o relatório, né, que a gente tem. E o outro é a própria abertura de diálogo que a ouvidoria pode ir estabelecendo aí aos poucos com os órgãos, né? Como vocês têm feito algumas reuniões, né? Acho que isso é importante também. Só ressaltar isso, só. Sim. A gente consegue ver as principais secretarias demandadas, e a principal é a SMATS. O que hoje a minha base de dados ainda não me responde, ela precisa ser trabalhada e provavelmente a gente vai ter que, para criar, por exemplo, um ranking dos equipamentos específicos da SMATS, a gente teria que ler linha por linha e preencher uma nova coluna para fazer isso. Porque hoje a base não tem essa resolução. Mas sim, a SMATS, se a gente olha aqui na SMATS, 255 demandas de população em situação de rua para ela. E quase nenhuma de população em situação de rua para a saúde ou para próprios direitos humanos mesmo. E criança e adolescente ali é criança e adolescente geral, não é criança e adolescente em situação de rua. Não é. É denúncia de, normalmente, violência contra criança e adolescente. Tá. Talvez melhorar isso, né? Aí você vai me criar, como que eu vou bater na base de dados para ela me dar esse resultado? Não sei. Entendi, não. Porque tá tudo junto, Não, né? eu fico me perguntando, desculpa, o NACE, né? Sim. Como é que o NACE chega aí nessa nuvem? Porque ninguém conhece o NACE. Ele foi criado no final do ano passado. E ele é um órgão interno, ele não é um órgão de atendimento ao público. Ele entra aí mais por causa da ouvidoria mesmo, né? A ouvidoria geral e a ouvidoria de direitos humanos recebem denúncias, reclamações e encaminha para o NACE. Quem também tem uma estrutura parecida é a saúde, a educação, digo. A educação tem uma assistência técnica do gabinete que faz o monitoramento dos processos de ouvidoria. Mas eles não oferecem uma ouvidoria pública com um monte de funcionário para atender o público em vários locais. Eles se valem das redes existentes. Então, a ouvidoria geral, a ouvidoria de direitos humanos recebem e encaminham para eles. Sim. Basicamente cartas. Mas é isso, eu esqueci de responder você. Eu queria perguntar sobre o NACE agora. Como que é a resposta deles? Resposta da O NACE em si, ele não responde, ele não se manifesta. Ele recebe, ele identifica qual órgão da Secretaria de Assistência tem que responder aquele serviço e encaminha para esse órgão. E aí é uma coisa que o processo faz toda a árvore hierárquica. Ele sai de NACE, que está em nível do gabinete, passa em GESUAS, passa na Coordenadoria de Proteção Social específica, que pode ser especializada ou básica, chega para o território numa SAS, vai para um CRAS ou para um CREAS, que aí vai fazer e depois ele volta. O NACE, ele recebe esse processo, ele encaminha e ele cobra o retorno. A resposta em si, ela vem da ponta. Que tipo de resposta? Vai depender da solicitação. Então, a solicitação mais comum é uma reclamação sobre algo que aconteceu numa rede de assistência, assim, quando a gente fala de pop rua. E normalmente vai envolver uma manifestação do fiscal daquela parceria sobre aquela situação. Se foi identificada uma situação ou não, se quem ele escutou para chegar naquele julgamento, e aí volta isso. Às vezes a gente caminha solicitações de vagas. E aí o retorno esperado é que venha com tipo, olha, a vaga vai ser disponibilizada a partir de tal dia. E, por exemplo, em relação ao gerador de mudança, Não vai para a NACE. Tem como mapear um pouco esse tipo de resposta e retorno? De coisas que não foram respondidas, né? Acho que nós queremos
Sim, é mais resolução do dado. Exatamente. Um pouco mais dessas informações do que aconteceu depois, né? Uhum. Quais foi concluído, como foi concluído, né? Um pouco Sim. de especificação, assim. Que eu acho que é isso que não tá Então, no hoje a dados. base de dados não dá isso. A gente está tentando trabalhar para ter isso com mais facilidade. E aí eu ia perguntar também sobre os encaminhamentos do Centro de Promoção e Defesa da Patrulha, né? CPD. Se tem um eixo sobre CPD, como fazer essa pré-visualização, eu não sei como que é tecnicamente também, na verdade. O CPD ele registra no SIG-RC e ele aparece como solicitante, né? Em alguns casos, em outros ele registra no CPF da pessoa que denuncia, em outros anônimos. Então, quando ele diz que ele atendeu, e ele não faz isso em todos os protocolos dele, ele às vezes escreve na descrição do atendimento, que é um campo aberto extenso em que a pessoa fala, isso aconteceu, faz o relatório. A descrição eu excluí da base, porque a descrição normalmente ela vai ter dados sensíveis. O controle do CPD. A gente tem também porque é compartilhado. O que dá para fazer é realmente tentar fazer uma marcação por lookup, né? Então a gente faz uma fórmula para pegar a lista da ouvidoria e criar um marcador, veio do CPD. Isso a gente pode fazer. Sim. Sim, é porque aí a gente tem que fazer uma coluna nova, mas até como já tem uma lista pronta de um dado que está nas duas tabelas, dá para fazer mais fácil. Aí eu ia perguntar também um 5,5, que é um período de baixa temperatura na Uhum. alguma coisa que causa um problema, e eu queria saber se essas denúncias essas questões assim, quando a pessoa está com situação de baixa temperatura, se isso está relacionado aí, não tem nada a ver. Muitas pessoas ligam no 156, menos vão na ouvidoria para isso, mas algumas vão também para reclamar da equipe de abordagem. E muito disso ocorre durante baixas temperaturas. Isso eu consigo te dizer. Sim. A maior parte dos denunciantes hoje dos protocolos 156 de FAP Rua são pessoas em situação de rua. E tem várias reclamações de CEAs mesmo. E aquela solicitação, por exemplo, de uma coisa de baixa temperatura, não tem nada a ver. Não. A solicitação de pedir vaga para... Tipo, ligar no 56, pedir vaga para acolhimento, não é um serviço administrado pela Ouvidoria de Direitos Humanos, ele é administrado pela SMATS. Isso vai para a Coordenadoria de Pronto Atendimento Social, que divide nas equipes responsáveis e programa o transporte. Para mim, chega a reclamação, muitas vezes, quando a equipe não foi buscar a pessoa, quando demorou. Quando não vai mesmo, a maioria das vezes não vai. O cara morre lá de hipotermia lá. Isso. Essa E é a aí, realidade. a gente marcou elas aqui como questões É que eu lembro que de CEAs, de abordagem e acesso a acolhimento, né? Que é um volume grande de denúncias. naquela apresentação que tinha que fazer de roteiro sobre o 1,5, né, sobre as baixas temperaturas, não explicavam assim se a pessoa tinha sido realmente enganada por essa família, então eles foram referindo, eles ficavam com umas lacunas muito grandes, por isso que eu pensei que se fosse relacionado a Não é. O que dá para olhar, por exemplo, é olhar o indicador, né? Quantas reclamações de não acolhimento tem no período. Isso dá para fazer. Como a SMADS utiliza os status do sistema, aí é a própria SMADS que diz. É possível, às vezes, fazer sugestões, porque o sistema ele admite alguns status pré-programados. Finalizado, em regra, quando você concluiu avaliou, tipo, atuou e concluiu aquela solicitação. Então, se é um pedido, ou você deferiu, ou tipo, se você é um pedido, você montou um processo, tipo, sei lá, autorização de corte de árvore. Às vezes o processo foi negado, mas o pedido é finalizado com uma negativa. Indeferido, normalmente diz respeito com um protocolo que não tem informações para continuar, ele é fechado logo no começo.
Então, seria possível, às vezes, tentar criar uma metodologia, mas aí eu não posso falar para outra secretaria. Mas o comitê pode até refletir, junto com a SMATS, que é parte do comitê, como essas marcações ficariam. Aí eu só ia perguntar rapidinho também sobre como que esses critérios assim para encaminhamento, assim, tem aconteceu manual, assim, os encaminhamentos são padronizados. Tá. Uhum. Em regra, a ouvidoria monta os processos. Vamos lá, a gente está falando de presencial ou CIG-RC? Acho que... Tá, então vamos falar assim, ó, no presencial. A equipe está aqui, eles atendem a pessoa. Quando é feito o encaminhamento, é feito um documento de encaminhamento. Esse documento, ele é escrito no computador, impresso, assinado e dado para a pessoa. Quando a gente encaminha um processo, e aí um processo administrativo, a gente monta um processo SEI, ainda que o órgão não receba SEI. Então, tipo, a gente monta um processo SEI para acompanhar aquela solicitação, e se eu preciso protocolar no governo do estado, eu protocolo por um e-mail de dentro do processo. Fica registrado que esse e-mail foi enviado. Quando chega a resposta, a gente junta. Igual acontece no Ministério Público do Estado, Defensoria. SIG-RC. Chegou uma demanda SIG-RC. Vou precisar fazer um processo. Se eu preciso fazer um procedimento administrativo, a gente monta o SEI e responde falando, montamos o SEI, esse é o número. Se eu preciso fazer um encaminhamento, a gente escreve uma mensagem para a pessoa encaminhando, orientando a buscar aquele serviço. Como ele é um espaço assíncrono, tipo, tem muito mais limitação nessa comunicação. Assim, eu entendi a pergunta da Verônica de outra forma, mais no sentido de, por exemplo, a pessoa chega lá na ouvidoria, você tem um primeiro atendimento, você teria um especialista para orientar esse atendimento, dizer, não, olha, nesse caso o melhor encaminhamento é esse, ou não, ou é você que dá o encaminhamento final, eu entendi mais. Não sou eu, né? Nesse sentido. Bom, a gente trabalha no presencial com duas escalas de atendimento. Tem o atendimento inicial, que é o acolhimento inicial, orientação sobre o que é o serviço e avalia se é caso de encaixe para a equipe técnica ou caso de agendamento. Às vezes, numa situação urgente, se a equipe técnica não está disponível, essa pessoa vai fazer o encaminhamento em contato com a equipe técnica. Ele vai acionar a equipe técnica que está disponível, ou ela está no local e está fazendo outro atendimento, ou ela está por telefone, no caso de alguns núcleos em que a equipe técnica se reveza entre dois núcleos. A equipe técnica e a equipe. Isso. Aí, então a decisão de como vai ser o encaminhamento é de acordo com a consulta cada caso, de acordo também com a consulta na equipe multidisciplinar, encaminhada. Sim. Aí são Isso. A maior parte dos encaminhamentos, na verdade, a pessoa recebe depois que ela passa com a equipe técnica. Então, a equipe técnica faz a escuta, constrói com ela a estratégia e aí ela encaminha. Imagina, eu que agradeço. Acho que a ideia do Aldeirão de fazer um relatório mais detalhado, assim, escrito, né? Acho que é legal. E sobre os gráficos, eu acho que talvez as cores, pra mim, pelo menos aqui no slide colocado assim, talvez seja um pouco difícil. Eu acho que vale a pena olhar no computador. Porque não é um tema do próprio relatório, assim, do Google aqui. Então a gente pode tentar mudar. Eu achei pra mim um pouco difícil de entender. Mas no computador acho que vai ficar melhor, né? Tá, não, eu consigo ver tudo. Mas é bom saber. Acho que... Você vai ser publicado no site da autoria? Da secretaria, sim. Tá. E quando for publicado, você encaminha pra gente, que a gente compartilha com o mail, né? Eu acho que essas recomendações que o Aldeirão, o Felipe trouxeram,
Uhum. Sim. Então, um monte de trabalho, né? De estudo, fundamental, né? Saber que Fotográfica, eu não entendo porra nenhuma. Bom, gente. Mais uma vez, obrigado pela paciência.